Vamos falar de algo que é muito importante, algo que está crescendo todo dia e que vai com certeza melhorar a sua vida. Eu estou aqui com um grande especialista, que é o Amilcar Tupiaçu, que é um especialista em neurolinguística e também em coach. Olha, todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe como funciona e o que é que o coach vai fazer na sua vida. E hoje o Amilcar vai explicar pra gente e vai estar sempre aqui no programa dando as dicas passo a passo para você melhorar a sua vida. Amilcar, primeiro é um prazer tê-lo aqui no Blitz Acontece. É um prazer estar com você, Marcelo, com os telespectadores. É mais uma entrevista e oportunidade de a gente trazer novidades aqui para o nosso estado, para a nossa região. Perfeito. As pessoas em casa querem saber o que significa a palavra coach. Coach é originalmente, uma carruagem. Então, o processo de coach, o coaching, é você ir do estado atual, com problemas, com limitações ou não tão perfeito, para o estado desejado. E essa carruagem que te leva de um lugar para o outro é o coaching. Você vai ser o coach e eu sou o coacheiro, o coach. Certo. E aí, o que muda na vida das pessoas em praticar o coaching, por exemplo? O que muda é que você vai aprendendo na prática como fazer mais com menos. Então, por exemplo, eu não preciso ser especialista na sua área de atuação. Você pode ser um profissional de sucesso, um empresário que aumentar o faturamento da sua empresa. Então, eu vou fazer as melhores perguntas e você vai ter as melhores respostas. E você vai encontrar o que eu chamo de caminho das pedras. Como ter mais sucesso. Você pode ser uma dona de casa que queira melhorar o seu relacionamento com os seus filhos. Como é que o meu filho vai fazer dever de casa melhor? Como é que ele vai passar de ano? Como é que ele vai passar no vestibular? Você pode ser um estudante querendo passar no vestibular, alguém querendo passar no concurso. Enfim, o coach ele potencializa o que você já tem de bom. Hoje, todos os atletas de alto nível têm um coach, grandes empresários antenados têm um coach, porque já chegou até aí, tá, a novidade. E agora está disponível para você. Aqui, bom, começou no Brasil há quanto tempo? Como é que está em Belém? Quantos profissionais hoje tem capacitado? Fora o Amilcar, que tem uma capacidade hoje, que é um mestre também em neurolinguística. Por falar em neurolinguística, há uma relação uma coisa com a outra? Um dos grandes autores de coaching, que mora inclusive no Brasil, Joseph O'Connor, diz que não existe coach sem programação neurolinguística. Inclusive, ele tem um livro, Coaching com Programação Neurolinguística. Algumas técnicas de programação neurolinguística são usadas na sessão de coaching. Então, se você puder fazer coaching com alguém que seja mestre em programação neurolinguística, você vai ter ganhos. Mas uma coisa é diferente da outra. Quando eu atendia desde 93 com programação neurolinguística, então nesses 18 anos, eu frequentemente dava conselhos para as pessoas, eu usava técnicas. Com coaching, não. Você vai conseguir descobrir coisas fortes, coisas usuais dentro de você. Então, a chance de você colocar em prática é muito alta, é praticamente 100%, porque foi uma ideia sua. O coach que teve uma meta mais fora do comum foi uma pessoa de Brasília que ele queria se tornar, e está se tornando, um escritor reconhecido na vida dele. O processo de coach ele tem início, meio e fim. Geralmente, é 3 meses para você tratar uma meta específica. Depois você pode repactuar, refazer o coach, ou fazer para uma outra área da sua vida. Então, esse cara a meta dele era escrever melhor e se tornar conhecido com isso. Eu digo, olha, é impossível você tornar um grande escritor em 3 meses. Só que nesses 3 meses ele conseguiu terminar um livro de 700 páginas, negociar com 2 novas editoras, bolar 2 novos títulos, planejar os próximos 5 anos da vida dele, o que ele ia ter que ler em termos de clássicos, como é que ele ia escrever, mudar estilo, etc. Ainda planejar uma pós-graduação. E tem coisas também muito práticas. Teve um empresário de Manaus que ele queria multiplicar por 3,5 o faturamento dele. Ele conseguiu. Gente que queria passar por concursos muito concorridos, tribunais, procurador, juiz, esse tipo de coisa. Gente que não passava muito tempo no vestibular, gente que estava com a tese parada 1, 2 anos. Tá? Esse tipo de resultado muito efetivo. Gente que quer emagrecer, quer ser promovido. Resultado, funciona. E você faz o coach também em outros estados, né? Como é que funciona essa interatividade? Como eu sou membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a gente recebe um treinamento de como fazer isso
por Skype, MSN ou até mesmo telefone. Para isso, você precisa ter uma habilidade um pouco além, que é uma acuidade sensorial para você sentir o que a outra pessoa está falando. Porque o processo de coaching tem muita confiança e você vai conduzindo o coach para que ele tenha melhores resultados. Você precisa estar vendo a pessoa ou pelo menos sentindo se ela está aceitando o dia a dia do processo. Então a gente consegue fazer por internet ou por telefone, com muito sucesso. E é muito mais fácil quando você está de frente para a pessoa, né? Você está vendo os sentimentos, você está vendo as palavras, você sabe que o corpo fala, né? Os olhos da gente, como a gente se expressa, acaba sendo uma linguagem que é a linguagem corporal. A fazer isso com uma certa distância, realmente existe muita perícia, né? Bom, e qual foi o lugar mais distante que você fez um coach? Olha, paradoxalmente, que é o lugar que mais tem profissionais, né? Aqui em Belém tem já alguns profissionais de coach. Rio e São Paulo. Eu tenho feito coach com Rio e São Paulo. Agora, fora isso, já teve uma pessoa na França que ela estava precisando fazer um teste, tipo assim, daqui a 10 dias, e ela tinha tido um problema emocional, e aí ela me contratou para que as coisas fluíssem e ela conseguisse fazer o teste em paz, digamos assim, e funcionou, teve resultado, foi aprovado. Bom, meus amigos, então você que está em casa, está tendo a oportunidade, porque o Blitz acontece, a gente sempre leva o conhecimento, a gente leva a saúde, a cultura, o entretenimento. O Blitz acontece, tem essa função de educar e orientar você. E falar nesses níveis, a gente fala, claro, nessa modalidade que está crescendo muito no Brasil e fora do Brasil já é uma realidade, mas aqui o professor Amilcar, que é um especialista em neurolinguística e também um coach, vai mostrar para você, no decorrer dos nossos programas, sempre dicas de como fazer um coach e os resultados que você acabou de ouvir pelo Amilcar. Agora, Amilcar, o importante que as pessoas também querem saber: eu posso fazer coach? O coach, ele tem... Qualquer pessoa pode fazer um coach? Como é que funciona isso? Porque as pessoas conhecem, mas tem aquele medo. Mas como é que eu faço fazer um coach? O que é preciso? Enfim, qualquer pessoa pode fazer coach? Quase qualquer pessoa pode fazer coach. O coach ele não é recomendado para crianças. Eu não faço coach com crianças, mas é possível. Mas eu não faço. E pessoas doentes. Se você está doente, se você tem alguma questão mental mais grave, a gente tem colegas terapeutas, eu indico para terapeutas. Eu sou terapeuta também, mas o coach, ele não trata do passado, ele não é uma terapia. Você está com um problema emocional grave, você tem uma doença mental, etc. O coach, ele não é desenvolvido para isso. Tá? A gente, por exemplo, eu vou para o Congresso Internacional agora, daqui a 15 dias, então lá a gente estuda até como lidar com isso. Mas não é o meu foco. O foco do coach é você tá nota 5, quer ser nota 10, esse que é o foco do coach. Então, ele serve para a maioria das pessoas e é simples, você contrata muito menos às vezes do que você pensa, basicamente o custo de um tratamento com uma psicóloga, mas é uma coisa para você melhorar, ter resultado rápido, tá? E é só você entrar em contato, amilcartupi.com.br. Tem algum contato telefônico que você queira passar aqui para os nossos telespectadores? Código de área aqui da região 91-8845-0505, meu telefone direto. Você pode também falar com a minha secretária no 3083-1101. Bom, hoje você teve a oportunidade de conhecer um pouquinho só do coach e, claro, a presença aqui nas nossas lentes do mestre em neurolinguística e também coach aqui de Belém, que é o Amilcar Tupiaçu. E aguardem, porque vem muito mais aí para vocês. Blitz acontece hoje, por enquanto. A gente para um pouquinho de falar de coach, mas estaremos de volta semana que vem falando muito mais sobre coach. E não esquecendo que o Blitz acontece também para todo o Brasil e América Latina, mais alguns países da Europa e, claro, na África do Sul. Não esquecendo também, tudo você pode ter lá no www.belemoacontece.com.br ou assistir o Blitz Acontece em tempo real no www.amazonsat.com.br. Blitz Acontece, ficando por aqui, mas a gente volta daqui a pouco.